Olá, quinquilheiros e quinquilheiras, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje vocês conferem os 10 melhores filmes de 2019, é claro, eleitos pela equipe do Quinquilharia. Nossa votação foi feita com base em uma lista de 25 filmes, onde cada redator criava uma lista individual de 10 filmes, sendo que o primeiro recebia 10 pontos, o segundo 9 pontos, e assim consecutivamente até chegar no último, que recebia somente 1 ponto. Pois é, Murilo, e lembrando aí que os filmes de 1917, Adoráveis Mulheres, ambos concorrendo na categoria de melhor filme do Oscar deste ano, eles não entram nessa votação justamente aí pela indisponibilidade de cópias, tanto nos cinemas brasileiros quanto nos meios digitais. Lembrando também que essa votação do Quinquilharia foi feita aí na primeira quinzena de 2020. Será que o seu filme preferido de 2019 está na lista? Confere com a gente. O cinema é a arte das impossibilidades e ninguém sabe disso melhor que Tarantino. Em Era Uma Vez em Hollywood, o diretor mais uma vez constrói um conto de fadas ao seu estilo, dessa vez homenageando a indústria visual dos anos 60. Utilizando a família Manson e o assassinato de Sharon Tate como plano de fundo, o filme transita por várias camadas e por diversos gêneros. E o longa conta com atuações marcantes de Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, ambos concorrendo ao Oscar de melhor ator e melhor ator coadjuvante, respectivamente. Tarantino nos convida a acompanhar a trajetória de Rick Dalton, ator em decadência que busca redenção, e de Cliff Booth, seu dublê e amigo fiel. Esta, sem dúvidas, é a obra mais sentimental do Tarantino, que nos presenteia com uma experiência diferente de tudo que estávamos acostumados em sua filmografia, mas que ainda homenageia os filmes B da mesma forma que o consagrou. Rian Johnson é um cineasta que gosta de subverter as expectativas. Em Star Wars, Os Últimos Jedi, contudo, sua ousadia não agradou os fãs e dividiu o público. Após o polêmico longa, Johnson pôde se dedicar ao projeto perfeito para suas características ao explorar o gênero de mistério de assassinato, também conhecido como whodunit, ou seja, quem matou. O diretor homenageia obras de autores renomados como Agatha Christie, a qual é marcada por tramas mirabolantes. Aqui, no caso, nestes excelentes 130 minutos, através de um roteiro totalmente original, escrito pelo próprio Rian Johnson. A premissa se desenvolve reformulando elementos clássicos do gênero. A listagem de suspeitos e de suas motivações é reservada apenas aos minutos iniciais. Já no prólogo, uma informação fundamental é revelada. Porém, ao invés de sacrificar o suspense, ela amplia a dubiedade acerca dos acontecimentos e personagens. Aliado à condução não convencional, a narrativa se beneficia também por um elenco de primeira que traz figuras excêntricas sem se render à caricatura. Um desses personagens é o detetive Benoit Blanc, interpretado pelo ator Daniel Craig, que diverte pelo misto de genialidade e palermice. Além de um grande mistério, o filme apresenta um grande subtexto político, alfinetando o discurso meritocrático e xenófobo de alguns políticos como Donald Trump. Faz jus ao 9º lugar de nossa lista. Qual é o poder de um simples olhar? Em Retrato de uma Jovem em Chamas, a diretora francesa Céline Sciamma nos conta a história de Marianne, uma pintora contratada por uma condessa para fazer um retrato de Heloise, sua filha que está prestes a se casar em um casamento arranjado. Apresentando um ritmo lento e com longas sequências, o filme explora justamente a sutileza das coisas não ditas e o poder que reside nos detalhes. Lembrando que o ritmo lento não é demérito algum quando temos uma diretora como Sciamma por trás das câmeras. Infelizmente, o Retrato de uma Jovem em Chamas foi preterido pelo comitê francês por razões comerciais e o enviado do país para concorrer ao Oscar foi Os Miseráveis. Uma situação muito parecida com o que ocorreu no Brasil com A Vida Invisível e Bacurau. Premiado no Festival de Cannes, a ausência desse filme entre os indicados ao Oscar de melhor filme e a ausência de Sciamma entre as indicadas ao Oscar de melhor direção escancara como, dito, melhor premiação do cinema mundial, respeita a qualidade artística de suas obras. A sensibilidade deste filme está justamente na sua qualidade artística, o que faz garantir a 8ª posição aqui na nossa lista. Acima de tudo, História de um Casamento é um filme sobre constantes paralelos. O diretor Noah Baumbach possui uma vasta filmografia sobre dramas familiares. E neste, o cineasta triunfa ao retratar a base de um relacionamento de duas pessoas opostas que decidem abrir mão dos desejos pessoais para se aventurarem a uma relação a dois. Acontece que nessa dinâmica de adaptações, o amor nem sempre é capaz de encobrir os erros dos envolvidos. É assim que acontece com Charlie, personagem de Adam Driver, e Nicole, personagem de Scarlett Johansson. O casal que compartilhava apaixonadamente tanto a vida pessoal quanto profissional se vê agora diante de uma situação em que a manutenção de um casamento já não é mais opção. Os paralelos que Baumbach
cria para contar a história são perceptíveis desde o início do longa. As cartas escritas na sessão de terapia não servem apenas para que o público saiba que o quase ex-casal ainda ama um ou outro. Elas também podem ser analisadas como marca das diferenças de personalidades entre ambos. Enquanto Charlie admira o que ela faz, Nicole admira o que ele sente. Enquanto ela ama a ensolarada Los Angeles, ele se funde com a cinzenta Nova York. Sem vilões, com grandes atuações e uma excelente fotografia, o filme reproduz perfeitamente os dramas de uma vida a dois. Esnobado pela Academia de Artes de Cinema Cinematográficas, A Vida Invisível traz às telonas o melodrama brasileiro em sua melhor forma. Seja pelo impressionante trabalho da equipe de atores ou pela maneira como o diretor Karim Ainos é capaz de contar um drama com poesia, mas também com grande sofrimento. A ambientação do filme é igualmente digna de aplausos com sua tonalidade única e realista. Tanto na reconstrução de ambientes e locações de um Rio de Janeiro antigo e suas particularidades, até mesmo nos costumes, que vão desde as vestimentas dos personagens até mesmo como eles se enxergavam e se expressavam no mundo à sua volta. Inicialmente, a obra foi ofuscada pela mídia brasileira, por causa da comoção por Bacurau, que vinha sendo premiado pelos festivais ao redor do mundo. Apesar de A Vida Invisível também ter sido premiada no Festival de Cannes. Indispensável para qualquer pessoa que goste de cinema, o filme conta ainda com a participação curta, porém extremamente importante, da atriz Fernanda Montenegro. Como uma criança enxerga um governo autoritário e fascista? Taika Waititi nos responde a esta pergunta de forma brilhante, nos apresentando a Jojo Bessler, interpretado por Roman Griffin Davis. O personagem é um garoto alemão fascinado pelo Führer e o tem como amigo imaginário, brilhantemente interpretado pelo próprio diretor, a quem consulta sobre praticamente tudo sobre a sua vida. O próprio Jojo sonha em tornar-se guarda pessoal de Hitler, porém o amadurecimento do personagem ao longo do filme é impressionante e nos mostra como a pureza e a inocência de uma criança podem vencer a imposição ao ódio feita pelos adultos. Em tempos nos quais vemos secretários do governo propagarem frases nazistas em rede nacional, Jojo Rabbit torna-se um filme extremamente necessário, principalmente pela abordagem sutil e bem-humorada do diretor neozelandês. Waititi conseguiu transformar até mesmo a tão odiada saudação nazista em algo cômico. Sem sombra de dúvidas, um dos melhores filmes de 2019, e a ausência do nome de Taika Waititi aos indicados de melhor direção talvez seja uma das maiores decepções do ano. Unindo a sordidez do body horror, o terror cósmico Lovecraftiano, o folclore de marinheiro do século XIX e também a estética expressionista alemã, o diretor Robert Eggers cria uma obra de época grotesca e, acima de tudo, intrigante. Com o forte sustento das performances de suas estrelas Robert Pattinson e William Dafoe, em atuações caoticamente precisas, o diretor exprime todo o virtuosismo técnico que seu cenário oferece ao aliá-lo a um script especulativo que brilha com nossas percepções de tempo, realidade e definições de personalidade e gênero masculino. A identidade do filme é resultado de um longo processo de pesquisa do diretor e seu irmão, o roteirista Max Eggers, e também da decupagem dos departamentos técnicos. A ambientação aparentemente limitada ganha contornos e perspectivas diversas a cada beat de roteiro, sob a tutela de produção de Matt Likely e a cinematografia de Jarin Blaski. Pois o detalhismo de texturas e tons de cinza viciam as percepções e nos contamina com a paranoia crescente de Ephraim Winslow e seus demônios internos. Deixando o espectador com dúvidas, o Farol se candidata ao posto de clássico do cinema de horror no futuro. Desde que o Irlandês foi anunciado por Martin Scorsese e a Netflix, o filme foi visto como uma grande empreitada cinematográfica. E a união do consagrado diretor com homens de peso como Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, aliada à total liberdade dada pela Netflix e também com a tecnologia que permite o rejuvenescimento dos atores, aguçavam as expectativas do público. Quando o filme finalmente foi lançado, toda essa expectativa foi confirmada em mais uma obra-prima de Martin Scorsese. As 3 horas e meia de filme podem assustar no começo, mas à medida que a trama vai desenrolando, a sensação é estar diante de um filme breve, exatamente pela capacidade de Scorsese em mergulhar o público na história. Seja por causa do belíssimo roteiro de Steven Zaillian, ou pela grande capacidade de movimentação de câmera, ou pela estrutura narrativa adotada, ou pelas performances de seu formidável elenco, o Irlandês provou definitivamente que um filme considerado longo nada tem a ver com sua duração. Taxado por alguns injustamente como um diretor que faz apenas filmes de gangster, Martin Scorsese entrega muito mais do que a história sobre o submundo do crime
tendo a capacidade de evocar várias reflexões, indo muito além do entretenimento. Mais do que um dos melhores filmes de 2019, o sul-coreano Parasita é um dos filmes mais importantes dos últimos anos, capaz de quebrar paradigmas do cinema e sair um pouco da mesmice de filmes hollywoodianos. O filme aborda a luta de classes de maneira leve e divertida, sem perder, é claro, a complexidade que o tema exige. Repleto de reviravoltas, o diretor Bong Joon-ho é habilidoso ao fazer um passeio por diversos gêneros do cinema, da comédia ao suspense, do drama ao terror, sem perder a unidade narrativa. Logo, Parasita alcança o nosso segundo lugar da lista. Bacurau é uma cidade perdida no oeste pernambucano. Seu nome vem de uma ave feroz que só sai à noite. Trata-se de um lugarejo criado pelos diretores e roteiristas Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, nos confins do interior de um mítico Brasil, palco de obras artísticas célebres do cânone brasileiro, passando por Os Sertões de Euclides da Cunha, A Deus e o Diabo na Terra do Sol de Glauber Rocha. O filme nacional do ano possui naturalmente um escopo épico, que remeteria às grandiosas obras dos anos 50 e 60, se não fosse a influência clara do western spaghetti do sci-fi. O nosso deserto nordestino é que palco de um bang-bang moderno, mas principalmente a brasileira. Vide as decapitações. O grande mérito do filme é levar os problemas de convivência e a complexidade da sociedade brasileira atual ao limite prático. E o faz de forma eficaz e assustadora, jogando com a condição imposta pelo roteiro de um futuro não muito distante. A distopia nasce através da evolução de uma cultura de ódio já vivenciada nos dias de hoje. Um ódio que já encontrou personificação política e que legitima ações que no extremo ficcional de Bacurau são reais. Uma obra perfeita para os cinéfilos e uma escolha da redação do Quinquilharia para o primeiro lugar desta lista. Mas e aí, quinquilheiro, quinquilheira, será que seu filme preferido de 2019 está na nossa lista? Conta pra gente aqui nos comentários e aproveita, se inscreve no canal e deixa aquele like. E se gostou, compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo.